Olá, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez pela graça infinita de Deus, fazendo esse estudo minucioso da palavra de Deus para que a gente possa compreender e entender melhor, o que Deus está nos revelando através da palavra dele, que é da Bíblia Sagrada. Esse é o livro que nós seguimos. Eu não indico que você venha ler outros livros, porque muitas das vezes pode entrar em contradição com a palavra de Deus. E se esses livros não forem livros inspirados por Deus, não é legal, Não é bom, porque você vai ter uma outra interpretação, e essa interpretação pode ser errônea. Então não é legal. Então vamos lá, hoje nós estamos no livro de Levítico, capítulo 25. Eu convido você, pega a sua Bíblia junto comigo, porque nós iremos ler esse capítulo, versículo por versículo. Vamos comentar cada capítulo, cada versículo que nós estamos fazendo nesse estudo. E se você não assistiu ainda os livros, os capítulos, os livros anteriores que nós já lemos, está tudo gravado, capítulo por capítulo, livro por livro, está tudo gravado aqui nesse canal. Se inscreva nesse canal para você ter melhor conhecimento e para você estar mais perto de Deus, mais próximo à lei de Deus, para você compreender e entender melhor. Então vamos lá. Aqui diz no livro de Levítico, capítulo 25. E o Senhor falou a Moisés no monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que eu vos dou, então a terra repouse um sábado ao Senhor. Observa que esse versículo nos leva a uma interpretação mais célere da palavra de Deus. Olha só o que fala nesse versículo do capítulo 25. Fala aos filhos de Israel. Ele não está falando a uma nação israelita. Ele não está falando a um país israelita. Mas ele está dizendo, fala aos filhos de Israel. O diabo, ele tentou enganar o mundo com essa que Israel é a nação santa, é o país santo. Irmãos, deixa de ser criança. Deixa de ser lactante. Vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco. Quando ele fala, aqui fala aos filhos de Israel. Quem era Israel? Quem Deus mudou o nome para Israel? Israel era Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então, as descendências de Israel. Então, não é a descendência de quem mora lá em Israel. O diabo, ele tem feito, trabalhado na cabeça das pessoas como se a nação de Israel, o país de Israel, fosse o país sagrado, o país santo, que ninguém pode tocar naquele país. E não é isso, a Bíblia não fala nisso. A Bíblia fala que não pode tocar no povo de Israel, no povo de Deus. Isso é aquele povo que anda fazendo a vontade de Deus. Quem tocar no povo de Deus, ele vai ser punido. E aqui fala, olha só, quando entrardes na terra que eu vos dou. Deus está deixando bem claro para nós. Olha, vocês são filhos de Israel. Eu vou te dar uma terra para vocês. Aí as pessoas falam assim, Israel é a terra prometida que Deus prometeu. Não é. Não engana. Não se engana com isso. Então a terra repouse um sábado ao Senhor. Semeia tua terra durante 6 anos, e poda tua vinha durante 6 anos. Colhe seus frutos. Mas no 7º ano haja sábado de repouso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semeis teu campo, nem podes tua vinha.
Porque Deus está ensinando o agricultor a trabalhar na terra. Vocês podem trabalhar durante 7 anos na terra, 6 anos na terra, mas no 7º ano vocês deixam a terra descansar, que a terra também precisa descansar. É o que ele está falando, porque que aí no próximo ano, né, ele fica 1 ano, a terra fica 1 ano, né, descansando. Aí no próximo ano ele pode plantar, porque tudo temos um tempo. Até a terra também ela precisa desse tempo. Não pode ficar plantando um em cima do outro, tanto que ele fala que a gente não pode plantar 2 sementes, né, diferentes no mesmo lugar. Por quê? Ele está dizendo isso que não pode, porque você vai forçar a terra. Então, às vezes você não compreende. A terra é uma terra. Tudo tem um segredo, tudo tem um porquê. Se ele está dizendo, está nos pedindo para que a gente não faça isso. E aqui ele fala: não ceifes o que crescer depois da tua colheita, e não vindimes as uvas de tua videira não tratada. Ano de descanso seja para a terra, e os frutos do sábado da terra vos sejam por alimento, a ti, a teu servo e a tua serva, e teu assalariado, e aos estrangeiros que moram contigo, e o teu gado e os animais que estão em sua terra. Todo seu produto seja por mantimento. Então ele proibiu os homens a semear no sábado, no 6º ano, que seria o sábado. Tá vendo como que Deus ele nos dá, né, a orientação direitinho do que é o sábado? Então, o que é o sábado? O sábado é como se fosse 6 dias. Você trabalha 6 dias e no 7º dia você descansa. E aqui ele está falando, no 7º ano aqui seria o sábado. 6 dias cairia no sábado. O sétimo dia cairia no sábado. Nós temos na nossa cultura guardar o domingo, porque para nós o domingo é o 7º dia. Vamos retornar aqui. E conta para ti 7 sábados de anos, 7 vezes 7 anos, de modo que os dias dos 7 sábados dos anos sejam 49 anos. E anunciai com trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação. Fazei soar a trombeta por toda a vossa terra. Santificai o ano 50º e apregoai liberdade na terra a todos os seus habitantes. Ano de jubileu seja para vós, porque tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. E jubileu seja para vós esse ano 50º. Não semeis, nem colheis o que nele mesmo nascer, nem nele vindimeis as uvas das videiras não tratadas, porque é jubileu, santo seja para vós. Comeis seu produto do campo. Cada um volte à sua possessão nesse ano do jubileu. E se venderdes alguma coisa a vosso próximo, ou se a comprardes da mão do vosso próximo, não vos defraudeis uns aos outros, de acordo com o número de anos desde o jubileu. Compra de teu próximo e de acordo com o número de anos das colheitas ele te venda, de acordo com o maior número de anos, mas aumentarás o preço, e de acordo com o número menor de anos diminuirás mais o preço, porque ele te vende o número das colheitas. Então, o que Deus está querendo dizer? Deus está ensinando o povo a trabalhar.
Simplesmente Deus está ensinando. Olha, se o produto da sua terra você trabalhou, porque o ano 50º era o ano do jubileu, era o ano que ninguém podia vender e nem comprar. E então eles tinham que fazer as negociações dele tudo antes desse completar esse ano. Aí então o que Deus vem e fala para eles? Olha, se você fez a plantação durante 3 anos, então quem você vai vender a sua colheita é só durante 3 anos. Então ela vai ser menor, é uma colheita que vai ser menor. Mas a colheita que foi os 6 anos, ela vai ser uma colheita mais cara. Então isso que Deus está falando. E não vos oprimais uns aos outros, mas cada um tema a Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E observai minhas leis, guardais meus preceitos, cumpri-os, e então habitareis na terra com segurança. Observa, Deus ele deu uma orientação para o homem, como que o homem deveria viver aqui na terra. Ele não simplesmente tacou o homem aqui na terra e falou, agora se vira. Não, ele ensinou o homem a plantar, ele ensinou o homem a colher, ele ensinou o homem a ter convivência com outras pessoas. Então ele ensinou, ele deu todos o direcionamento para que o homem vivesse uma vida tranquila e feliz. Só que o homem, por falta de conhecimento bíblico da palavra dele, porque com os tempos, as pessoas, cada dia mais, as pessoas as pessoas estão se distanciando da palavra de Deus. Isso é bíblico, porque até em Apocalipse fala que no final dos tempos o povo iria adorar mais o mundo do que a Deus. Então eles iam rejeitar a palavra santa. E isso o mundo sofre. Você vê que tudo sofre, os animais sofrem, o homem sofre por causa da desobediência. Então isso trouxe, essa desobediência trouxe uma consequência severa para o homem, muito severa para o homem. E até hoje o homem sofre por desobediência à palavra de Deus. E aqui fala, e a terra dará seus frutos e comereis fartamente e morareis nela com segurança. E se disserdes que comeremos no 7º ano, quando não semeamos, nem fizemos nossa colheita, eu mandarei minha bênção sobre vós no 6º ano, e a terra produzirá fruto para os 3 anos. Tá vendo? Até nisso, Deus abençoaria. Se você não plantasse, Deus abençoaria a si mesmo, não importava. Deus estaria te abençoando. E semeareis no 8º ano, e comereis da colheita velha até o ano 9º, até que venha a colheita nova, comereis da colheita velha. E a terra não será vendida para sempre, porque a terra me pertence, porque vós estáis como estrangeiros e peregrinos comigo. E permite a remissão da terra em toda a terra de vossa possessão. Se teu irmão empobrecer e vender uma parte de sua possessão, a seu parente mais próximo, virá e remirá o que seu irmão vendeu. Nós temos uma cláusula no nosso ordenamento jurídico que quem quiser ter se você tem uma casa e você quer vender essa casa, só que amanhã ou depois você quer voltar a comprar essa casa, então é uma cláusula que se coloca no seu contrato de compra e venda, de retrovenda, né? Para que você possa vir a comprar ela. A pessoa não pode vender para ninguém, a não ser para você, oferecer para você primeiro, para poder resgatar a casa. Tem uma cláusula. Então isso aí já veio dessa lei aí, ó, da lei as leis que nós temos no nosso mundo atual, elas vieram todas da Bíblia. E aqui fala, e se alguém não encontrar remidor, mas ele mesmo tiver enriquecido e tiver o suficiente para seu resgate, então ele contará os anos desde sua venda e devolverá o que restou ao homem a quem o vendeu, e voltará à sua possessão.
Mas se não tiver suficiente para devolver a ele, então sua venda ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá da posse deste, e aquele que vendeu o tornará à sua possessão. Se alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, então ela é resgatável até o fim do ano, depois de sua venda. Durante um ano ela é resgatável. Mas se não for resgatada antes do fim de um ano inteiro, então essa casa que está na cidade murada ficará para sempre pertencendo ao que a comprou. E a sua descendência, ela não sairá de seu poder do jubileu. As casas das aldeias que não têm muro ao redor são consideradas como campo da terra, porém ser remidas, e sairão do poder do comprador do jubileu. Com referências às cidades dos levitas, as casas das cidades de sua possessão, os levitas têm sempre o direito de as resgatar. Se alguém comprar uma casa dos levitas, a casa comprada e a cidade de sua possessão sairão do poder do comprador no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são sua possessão entre os filhos de Israel. Então, se alguém fosse comprar, porque teria uma cidade, tinha uma cidade que era a cidade dos levitas. O que eram os levitas? Aqueles pregadores da palavra de Deus, que eram os cantores, as pessoas que trabalhavam em prol do Evangelho de Cristo. E Deus fez casas para eles. Eles também tinham a cidade onde eles moravam. Então, se alguém comprasse uma casa deles, poderia até comprar, mas só que no final do ano teria que devolver para eles. Se alguém quisesse, digamos assim, uma pessoa está querendo, né, ter mais um conhecimento da palavra de Deus, talvez essa pessoa iria lá e comprava uma casa desse levita. Só que no final do ano ele teria que devolver essa casa para esse levita que ele comprou, porque aquela cidade seria a cidade só dos levitas. E o campo dos arredores de suas cidades não se poderá vender, porque é sua possessão para sempre. E se teu irmão empobrecer e seus braços se enfraquecerem, sustenta-o, viverá contigo como estrangeiro e peregrino. Não tome juros dele, ou lucro, mas teme teu Deus para que teu irmão viva contigo. Não lhe deis teu dinheiro a juros, nem teus alimentos por lucro. Tá vendo? O que Deus está falando conosco? Se nós temos um irmão empobrecido, nós temos que ajudá-lo. Então, nós não devemos pegar dinheiro se você tem mais condições financeiras do que o teu irmão. Se teu irmão tem um produto e você tem, digamos assim, o teu irmão tem uma casa simples, ele tem. Aí você tem dinheiro para comprar aquela casa, você vai e compra aquela casa. Aí, mais tarde, você resolve vender aquela casa para o teu irmão. Então você não vai vender por juros altos, por o que Deus está falando aqui. Você vai pegar e ser justo com ele, porque ele é mais pobre do que você. Porque quando você ajuda o próximo, você fica mais rico. Assim, parece que é uma coisa, talvez você fala assim, é como se fosse uma árvore. A árvore, quando dá frutos, você vai lá, tira fruto para comer, aquela árvore multiplica, ela sempre está dando mais frutos. E assim é a nossa vivência. Talvez você fale assim, mas isso nem tem lógica. Claro que tem. Para Deus tudo é lógico. Para Deus tem. Se você tem o pouco, a Bíblia fala assim, quem tem pouco, aquela pessoa que tem pouco, que é ruim, até o pouco que ele tem será tirado. Mas se ele tem pouco e ele ajuda também o que tem menos do que ele será aumentado. Essa que é a lógica, essa que é o mistério, né? O mistério das coisas. Que nós devemos sempre estar ajudando um ao outro para Deus estar sempre abençoando a nossa vida. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos retirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser vosso Deus. Se teu irmão empobrecer e se vender a ti, não o faça trabalhar como escravo,
ele esteja contigo como assalariado, como peregrino, ele trabalhe contigo até o ano jubileu. E então ele sairá do teu serviço, ele, juntamente com seus filhos, e voltará à sua família, à possessão dos seus pais, porque são meus servos, que retirei da terra do Egito, não serão vendidos como escravos. Porque naquela época existia muito isso, vender as pessoas como se fossem escravas, como se fosse uma mercadoria. Então os pobres eram vendidos. Os senhores ricos daquela época, eles tinham esse poder, né, de vender as pessoas pobres que trabalhavam com ele. Ele comprava e ele também tinha. Era um costume daquela época, assim fosse. E o que acontece? Deus ele queria, né, acabar com aquele costume daquela sociedade, do povo de Israel. Então ele sempre estava falando, olha, o povo que trabalhar com vocês, no 7º ano, ele seja remido, ele saia, você pode libertar ele. O escravo ele trabalharia só 7 anos, aí depois ele sairia. Mas quando ele sairia da sua casa, ele teria que levar bens com ele para que ele pudesse continuar a trabalhar, a ter, né, a sua independência, sem precisar de voltar a ser escravo. Aí, ó, não domine sobre ele cruelmente, mas teme a Deus. Vossos escravos e vossas escravas que podeis ter devem ser dos povos que estiverem ao redor de vós. Comprai-os deles. Comprai também dentre os filhos dos estrangeiros que morarem entre vós. Deles podeis comprar, como de suas famílias que estiverem convosco, que eles gerarem em vossa terra, e seja por vossa possessão. Deixai-os como herança a vossos filhos depois de vós, para os herdarem como possessão. Tomai desses vossos escravos para sempre, mas não domineis cruelmente sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, uns sobre os outros. Se um estrangeiro ou peregrino, estando contigo, enriquecer, e teu irmão que está com ele empobrecer diante dele, e se vender ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a linhagem da família do estrangeiro, depois de se vender, resta-lhe o direito de remissão. Um de seus irmãos o resgate. Ele está falando, se um do povo de Israel for vendido como escravo, porque era muita gente, né? Era uma multidão de pessoas, e com certeza isso teria mesmo alguém do povo de Israel ser vendido como escravo. Então ele está falando aqui, se um deles fosse vendido como escravo e se soubesse, né, que aquele irmão dele, irmão que eu estou dizendo no sentido, não é irmão de carnal, é irmão de israelita, é irmão espiritual. Então aquela pessoa deveria comprar, libertar aquela pessoa da mão do estrangeiro que estava, né, aquele escravo, aquela pessoa estava sendo escravizada por mão de outra pessoa. E aqui fala, ou o seu tio, ou o seu filho do seu tio, ou qualquer parente próximo de sua família pode resgatar, ou se ele se enriquecer, poderá se resgatar. E ele faça a conta com o seu comprador, desde o ano que se vendeu a ele até o ano jubileu, e preço de sua venda será acordado com o número de anos. Esteja com ele de acordo com os dias de um assalariado. Se ainda restam muitos anos em relação a eles, deve restituir do dinheiro de sua compra o preço de sua redenção. Digamos assim, eu fui vendida como escrava. Então eu estou o quê? Eu tenho 1 ano e 6 meses como escrava que alguém me comprou. Eu era escrava e alguém me comprou. Eu estou com 1 ano e 6 meses. Aí uma irmã minha rica ou um parente meu rico pode me resgatar. Pode não, ele tem o dever de me resgatar. Só que, como eu sairia só no 7º ano, então até completar esse 7º ano, a pessoa que iria me resgatar, ela teria obrigação de pagar para a pessoa, o dono meu, que eu seria uma escrava, né, para o meu senhor,
ela teria a obrigação de pagar até o 7º ano dos resgates, do resgate, né? É isso. Deus, ele, como diz, ele foi tão maravilhoso com esse povo. Ele colocou essas leis para esse povo obedecer. Foi leis justas. E se você observar direitinho como que Deus age conosco, Deus é maravilhoso. Ele abençoa a todos, tanto pobre quanto rico. Mas para ele abençoar o pobre e o rico, ele precisa de uma coisa: da obediência de ambos os lados, da obediência do pobre e da obediência do rico. Tem muitas pessoas pobres que eu vejo que elas roubam da pessoa rica, falando assim: ele tem muito, ele não precisa disso, isso aqui nem faz falta para ele. Aí é que você engana, porque com Deus não tem pouquinho nem pocão, nem muito nem grande. O que ele tem, seja justo. O que é seu é seu.